A graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Hoje nós vamos falar sobre a família. A Bíblia promete família para os filhos de Deus? Será que ela promete casamento, filhos, emprego, tudo isso para nós? Nós vamos ver que sim, absolutamente sim. Mas antes de chegar nesse texto que mostra para nós essa promessa de Deus, é importante nós nos fundamentarmos em alguns princípios bíblicos. Porque em Hebreus, no capítulo 8, versículo 6, diz que Jesus Cristo alcançou um ministério mais excelente, porque se tornou mediador de uma melhor aliança, firmada em superiores promessas. Então nós temos que entender muito bem que a aliança que nós temos com Deus hoje, ela é superior à aliança que Moisés e o povo de Israel teve no tempo da lei. Porque Deus fez uma aliança conosco no sangue de Jesus Cristo. Então por isso diz que Jesus alcançou um ministério mais excelente, porque é mediador de uma superior aliança, firmada com base em superiores promessas. Então nós temos promessas superiores àquelas que o povo de Israel teve ou tem com base na lei, com base na antiga aliança. Então tudo que nós encontrarmos no Antigo Testamento como promessa, nós temos que entender que hoje nós temos algo ainda maior, ainda melhor. É isso que o texto de Hebreus 8:6 está dizendo. Então, por isso, nós podemos nos apropriar de tudo que o Velho Testamento traz e ainda crer em coisas melhores. Esse é um princípio, é um fundamento que nos leva a nos apropriar de tudo que a Bíblia promete para nós. Não é uma questão se queremos ou não promessas da parte de Deus, porque a própria aliança que Ele estabeleceu conosco, ela já é firmada em promessas. Então as promessas, elas vieram juntamente com a aliança que nós temos com Deus em Cristo Jesus. Porque Paulo, no capítulo 1 da segunda carta aos Coríntios, ele diz que tantas quantas forem as promessas de Deus para nós, em Cristo nós temos o sim. Então ele está falando aqui das promessas do Antigo Testamento, porque Paulo foi quem escreveu boa parte do Novo Testamento. Então aqui a gente já anula todo o pensamento de que Deus ele pode nos dar o sim ou não. Quando nós oramos com base nas promessas que Deus fez para nós, nós temos que ter a convicção, a certeza de que Deus ele nos dá sempre o sim. Ele nos garante as promessas. Agora, se nós vamos nos apropriar, tomar posse daquilo que Ele prometeu, isso já é uma responsabilidade nossa, de nos alimentarmos, fortalecermos o nosso coração nessas promessas. Porque em Números 23 a Bíblia diz assim: Deus não é homem para que minta, nem filho de homem para que se arrependa. Porventura, tendo ele prometido, não o fará? Ou, tendo falado, não o cumprirá? Irmãos, olha que texto direto, objetivo e claro. Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Se ele disse, ele fará. Se ele prometeu, ele irá cumprir. É isso que o texto está dizendo. Deus não deixa de cumprir o que ele promete. Agora nós vamos ver o texto que diz que Deus nos promete uma família, não só uma família, mas um casamento, uma esposa ou um esposo abençoado, filhos abençoados, emprego e vida longa. Olha bem, diz assim no Salmo 128, Bem-aventurado aquele que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos. Do trabalho de tuas mãos comerás. Feliz serás e tudo te irá bem. Tua esposa no interior de tua casa será como uma videira frutífera. Teus filhos como rebentos da oliveira, à roda da tua mesa. Eis como será abençoado o homem que teme ao Senhor. O Senhor te abençoe desde Sião,
para que vejas a prosperidade de Jerusalém durante os dias de tua vida. Vejas os filhos de teus filhos, paz sobre Israel. Bem-aventurado o homem que teme ao Senhor. Comerás do trabalho das tuas mãos. Feliz será. Então aqui Deus já está prometendo uma provisão financeira, um emprego para esse homem e que ele será feliz. Também a sua mulher será uma esposa abençoada, porque será como a videira frutífera. Os filhos também, como plantas de oliveira à roda da tua mesa. Então, filhos abençoados. E ele diz, e verá a paz sobre Jerusalém e os filhos de teus filhos. Então, está mostrando que uma vida longa, porque filhos de teus filhos, ou seja, esse homem verá os seus netos. Então, nós temos que crer nessas promessas. E também a Bíblia diz mais. O Senhor lhes deu repouso em redor, segundo tudo quanto jurara a seus pais. Nenhum de todos os seus inimigos resistiu diante deles. A todos eles o Senhor lhes entregou nas mãos. Veja, aqui está dizendo que o povo alcançou toda a terra que Deus havia prometido a Israel e que nenhum dos inimigos deles permaneceu de pé. Então ele vai continuar dizendo, nenhuma promessa falhou de todas as boas palavras que o Senhor falara à casa de Israel. Tudo se cumpriu, nenhuma das promessas falharam. Aquelas que Deus fez ao povo de Israel, tudo se cumpriu. Então, se nós estamos em uma melhor aliança, firmada em superiores promessas, então Deus também não permitirá que falhe qualquer promessa que ele fez. Tudo deve se cumprir em nossas vidas. Agora, talvez alguém pode se perguntar por que nem todos os filhos de Deus desfrutam dessas promessas. Muitos de nós fazem como João Batista. Enquanto ele estava preso, ele enviou 2 dos seus discípulos a perguntarem para Jesus se ele era realmente o Messias que haveria de vir ou se eles deveriam esperar por outra pessoa. Então Jesus disse para aqueles discípulos, diga para João o que vocês estão vendo. Os cegos enxergam, os surdos ouvem, os mortos são ressuscitados e o evangelho é pregado aos pobres. Então nós não podemos, porque estamos em uma situação conflituosa ou porque algumas pessoas ao nosso redor não experimentaram dessas promessas, nós acharmos que elas não são verdadeiras ou que elas podem não se cumprir. Porque João Batista estava preso e ele sabia que o Messias viria para libertar os cativos. Então talvez ele se perguntou, como ele é o Messias se eu permaneço preso e ele não me liberta? Mas não é assim que nós devemos avaliar ou analisar a palavra de Deus. Nós temos que nos apropriar dela como ela está escrita e não nos prendermos a exemplos que estão à nossa volta. Jesus nos ensinou que se nós permanecermos nele e as palavras dele permanecerem em nós, podemos pedir o que quisermos e nos será feito. Isso está em João capítulo 15, versículo 7. Então veja, se permanecerdes em mim e as minhas palavras permanecerem em vós, pedireis o que quiserdes e vos será feito. Então aqui Jesus está dando uma condição de que devemos nos alimentar da palavra dele. O tempo que nós nos dedicamos com as coisas desta vida, com o nosso trabalho, com os nossos estudos e negligenciamos o conhecimento da palavra, isso terá consequências nas nossas orações. Nós vimos lá no Salmo 128 que bem-aventurado é o homem que teme ao Senhor. Ele vigia aquilo que entra nos seus olhos, nos seus ouvidos, aquele que ele dedica a maior parte do seu tempo. Então devemos nos alimentar da palavra de Deus, porque o próprio Jesus, ele nos ensina a pedir. Ele também diz
que até agora nada pedistes em meu nome. Peçam e recebam, para que a vossa alegria seja completa. Então veja que existem áreas na vida da gente que, se nós não pedirmos e recebermos de Deus, a nossa alegria não pode ser completa. Então, quando ouvimos as pessoas falarem que casamento não é tão importante, filhos, emprego, que tudo isso não é algo tão necessário, na verdade são coisas elementares que nós necessitamos. Porque eu jamais poderia colocar em prática, cumprir o chamado de Deus para a minha vida, se Deus não me desse uma esposa abençoada, uma família abençoada. Então é importante sim que nós nos apropriemos dessas verdades. Eu vou parar por aqui e eu vou continuar esse tema num próximo vídeo. Deus te abençoe e até lá. Amém.